Não, esse tema da tributação hoje foi comentado a questão do volume, né? Do volume dos impostos que incidem sobre o setor de telecomunicações. E o que a gente nota, eu diria até que de uma forma talvez única, né? É que existe sem dúvida nenhuma uma disposição, vamos dizer assim, presente de encaminhar o tema, tá? Eu acho que isso é muito positivo. É óbvio que nós sabemos que uma parcela muito substancial dos impostos sobre serviços de telecomunicações são impostos estaduais, ou seja, está na esfera do secretário de Fazenda, na esfera do CONFAZ. Mas o que eu acho que é muito positivo, isso sim foi comentado no dia de hoje, é a intenção de levar o assunto, especificamente naquilo que concerne a banda larga, para a discussão dentro do CONFAZ, para que nós tenhamos a possibilidade de, reduzindo os impostos, reduzir o preço dos serviços oferecidos à população. Isso sim. Há também alguma intenção de levar para a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso? Isso não foi comentado. Foi comentado sim a possibilidade de levar o assunto para uma discussão no CONFAZ. Questão só do ICMS então, por enquanto. Ministro, em mais de uma ocasião, já nesse primeiro mês de mandato, ele comentou que não recomenda que os governadores, os secretários de Fazenda, abram mão do ICMS até que as empresas apresentem o que elas realmente podem fazer sem ICMS para evitar aqueles conflitos que aconteceram, inclusive, em São Paulo, com relação ao que é viável mesmo, com uma isenção ou não. As empresas têm desenhado já modelos de negócio, planos de negócio que podem se viabilizar a baixo custo na hipótese de retirar do ICMS para poder ter um argumento com o CONFAZ ou não? Vocês continuam só discutindo a questão do volume da carga tributária que incide nesse Eu acho que algo que muitas vezes parece óbvio, mas não é, e tem que ficar muito claro, é que quem paga esses tributos que incidem sobre os serviços de telecomunicações é o usuário final, né? Se você tirar o ICMS da conta, o valor do serviço que está ali automaticamente reduzido. Vai reduzir, porque você tem o valor do serviço prestado pela empresa mais os impostos. Se você tira os impostos, aquele valor de serviço que está ali é o que se cobra dele hoje. Os impostos é o que o cidadão é onerado pelos estados, é diferente. Isso é uma coisa interessante, Carlos, porque alguns meses atrás eu estava num debate junto a universitários. E um rapaz fez essa provocação, né? Que ele via com muito ceticismo porque as empresas iam se beneficiar da redução dos impostos, como se as empresas fossem se apropriar. E eu disse, olha, não é isso. Quem paga o imposto que existe sobre o consumo de telecomunicações é o usuário. A empresa não vai se apropriar de nada disso. No momento em que esses impostos forem reduzidos, imediatamente o valor dos serviços passa a ser reduzido. Sim, então é uma coisa que parece óbvia, mas tem que ser esclarecido. É que as iniciativas poucas que já aconteceram colocava a isenção dentro de um determinado patamar. Então, se vocês fizessem uma banda larga a determinado preço, com determinada velocidade, naquele pacote de serviço não seria cobrado ICMS. E com todo o perdão, não aconteceu, né? Houve um problema com a Telefônica, inclusive, onde eu tinha uma lei municipal dizendo como é que seria isentado, em que circunstâncias seria isentado, e a Telefônica depois falou, olha, com o preço do equipamento eu não consigo viabilizar isso. Então, do ponto de vista do governo... Desculpa, eu não gostaria de falar como Telefônica mais uma Sim, vez, mas como vou precisar só duas coisas em relação ao que você comentou. Primeiro, a lei não é uma lei municipal, é uma lei estadual, do governo do estado de São Paulo. E segundo, o nosso problema não foi um problema, no caso da Telefônica, não foi o problema que tinha que ver com custo, equipamento, nada disso. O problema que existiu no estado de São Paulo tinha que ver com a questão da divulgação ao consumidor final, para que não se gerasse nenhum tipo de problema com os organismos de defesa do consumidor. Esse problema foi superado no final do ano passado e hoje existe uma quantidade já de dezenas de milhares de usuários do estado de São Paulo que estão filiados aos programas de banda larga popular, sim. Entendeu? Então, só precisando, mas de novo, eu não queria falar sobre o telefone. Tá? Não, mas não foi esse o caso. A telefone especificamente não foi esse. Eu estenderia o pensamento do seguinte, você faz uma legislação
que é estadual, por causa do ICMS, e depois você tem a regulamentação através dos diversos secretários de Fazenda nos estados onde já existe. Nessa regulamentação você pode não ter um bom entendimento, você pode ter uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, isso é uma questão de ajuste. Mas que tem sempre que ficar claro que a conta telefônica, quando você observa ali, e pode até ver hoje, nós estamos aqui falando de um Distrito Federal que tem um valor de impostos, quando todas as empresas cobram R$100 por um serviço, em São Paulo ele custa 130, no Rio pode custar 140, em Tocantins vai custar 167, porque é o maior imposto que existe. Mas o valor do serviço é o mesmo 100. Então, mas a minha dúvida é se vocês estão dispostos a formular pacotes de serviço com valor mais baixo, a dar um quinhão em troca de uma isenção ou redução tributária, no caso do ICMS. Entendeu? Porque se tirar o imposto agora do serviço, não fica em R$29 um mês. Não, de novo, eu não quero falar sobre o caso específico, perdoem, tá? O caso de São Paulo é um caso de R$29,80, né? O decreto que estabeleceu ou regulamentou o programa de banda larga popular, ele estabelece uma velocidade mínima de 256 kbps por segundo e as empresas, no caso a Telefônica, ela está oferecendo em determinadas condições, ou seja, você tem um valor de 256, você está oferecendo 1 mega em determinadas condições. E, de novo, eu estou tentando falar isso, porque eu não posso falar aqui de telefone, não estou aqui falando, por favor, retirem tudo que vocês estiverem anotando aí sobre o telefone, porque eu não estou aqui como telefone, só falei para precisar uma coisa que você falou. Eu também só dei um exemplo, tá? Porque foi o caso mais sério. Então, hoje, o problema que havia, que era um problema de entendimento, para não gerar nenhum tipo de problema com relação aos organismos de defesa do consumidor, foi superado. E, de novo, só para colocar dentro daqui, não. Hoje são quase 100 mil usuários já estão conectados à banda larga popular do Estado de São Paulo. Nós fizemos esse ajuste exatamente na semana anterior ao segundo turno. Não fizemos nenhuma modificação para que não tivesse nenhum mal entendido. Começamos a rodar isso mais ou menos por volta do dia 15 de novembro. Então, entre o 15 de novembro e mais ou menos 10 de fevereiro, nós temos um pouquinho menos de 100 mil usuários conectados à banda larga popular. O que isso prova? O que prova é que existe espaço, sim. A questão que foi levantada em um determinado momento é a questão dos operadores móveis. Os operadores móveis que envolvem o problema do modem 3G, que é pela regulamentação de alguns estados, tem que estar incluído no pacote. E nós sabemos que, infelizmente, o modem 3G é um equipamento caro e dentro do valor final pago pelo consumidor tem um conjunto de impostos que não tem nada a ver com a prestação de serviços de telecomunicações que onera muito o modem. E eles são até superiores à prestação de serviço. Os impostos incidentes, imposto de importação, ICMS, todos os PIS/COFINS e tal, houve uma pequena variação agora recentemente, mas levava a um adicional de quase 80% do valor do modem ao valor final. Tá? E, de novo, esse problema não tem a ver com o imposto sobre os serviços de telecomunicações, que, como o Levi falou, varia de 43%, que é o mínimo, né, no Brasil, até alguns estados do oeste do Brasil que chega a 67%. Onde é mais varia, difícil, tá onde certo? o imposto é mais caro. Mas esse é imposto sobre serviço. No caso do modem, varia de 43%. Claro que 67 são alguns estados do oeste do Brasil e em algumas épocas próximas de alguns períodos onde o pessoal tem problema de ajuste de responsabilidade fiscal. Eu não estou querendo dizer que seja 67 em todos os estados, mas nesse caso do modem é um caso diferente. O modem custava, sei lá, R$200, sendo que quase metade disso era imposto.